Assaltar a geladeira de madrugada. Vem comigo, vem. Diz a piada que se isso fosse proibido, não teria por que ter aquela luzinha interna dentro da geladeira. Esse era um outro hábito alimentar que eu tinha. Eu não conseguia dormir 6 horas seguidas. Lá pelas 3 da manhã eu acordava com fome. E eu ia até a geladeira, até a despensa e beliscava alguma coisa. Eu até não comia um pedaço de lasanha, mas eu comia ali uma bisnaguinha, eu comia um pedaço de queijo, eu tomava um achocolatado com leite, eu comia um pedaço de bolo. E isso acontecia com muita frequência dentro da minha alimentação. No outro dia, quando eu acordava, eu pensava, pô, acordei de madrugada com fome, fui lá comer. Pelo menos eu não comi, sei lá, um pedaço de pizza, né? Comi ali uma bisnaguinha, um pedacinho de queijo, tomei um leite com um achocolatado, nada de grave. Acontece que isso já era um hábito na minha vida. Eu até ficava feliz por ter comido pouco e não ter enfiado o pé na jaca. Agora que eu saí do olho do furacão, que eu consigo analisar melhor a situação, eu percebo. E aí eu me faço um questionamento. A pergunta que eu me faço é a seguinte: que desequilíbrio alimentar é esse que faz que mesmo depois de eu tendo trabalhado 13 horas por dia, eu não consiga ficar 6 horas em repouso dormindo numa boa? Faz que eu saia da cama ali no meio da madrugada, vá até uma geladeira para comer uma coisa. Que fome é essa? Que desequilíbrio do meu alimentação faz que eu não consiga nem dormir 6 horas seguidas? Enfim, existem muitas causas e muitas consequências em cima desse hábito alimentar. De repente, muitos amigos e amigas que estão aí em casa, no seu celular, nos seus tablets, nos seus computadores, me ouvindo nesse momento, também têm esse hábito. E de repente também, que nem eu, penso que não é uma grande coisa, é só ali bolachinha, só um pedacinho de queijo, enfim. Mas não não pode ser eu que vai explicar para o amigo aí por que isso não é uma coisa legal. Né? Tem que ser alguém que é preparado, alguém que é da área. Então, vou chamar o nosso amigo, nosso nutricionista, Luiz Fernando. Luiz Fernando, é contigo aí, Luiz Fernando. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu aí com o Gustavo, mas que eu já tive relatos de outros pacientes que eu atendi e que aconteceu a mesma coisa. É aquela fome que dá de madrugada, que faz com que vocês se levantem da cama, vão até a geladeira e comam qualquer coisa que esteja lá. E aí isso é ruim, né, de todos os lados, são muitos os motivos que fazem com que essa atitude seja maléfica. E eu vou tentar aqui explicar rapidamente, né, algumas coisas, o que acontece então com esse tipo de atitude e por que a gente tem que mudar isso, né, mudar esse padrão. Então vamos começar falando assim, ó. Primeira coisa, acordar com fome de madrugada vai atrapalhar o sono de vocês. E aí um corpo que não tem, né, um número de horas adequado, aí, que não descansa o suficiente, vai acordar no outro dia cansado, estressado. Isso aí vai fazer com que libere cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente se sentindo dessa forma vai prejudicar o emagrecimento, porque esse hormônio estando em maior quantidade no nosso organismo, ele vai impedir que o corpo use a gordura. E aí vai atrapalhar então a perda de peso. Outro ponto é o lado psicológico, né? Se vocês estão acordando cansados, estressados, como é que vai ser o dia de vocês? Vai ser um dia bom? Vai ser um dia ruim? Então a tendência é que vocês passem o dia se incomodando mais ainda. Cheguem mais cansados ainda de noite. E aí a próxima noite ela vai ser uma noite boa de sono, ou vai acontecer de novo de acordar de madrugada e não conseguir descansar. Vocês não vão conseguir ter uma boa produção de hormônios que ajudam no emagrecimento pelo simples fato de não conseguir dormir a noite inteira. Então acordar de madrugada, além de deixar vocês com cortisol elevado, também vai atrapalhar a produção de hormônios que poderiam ajudar o emagrecimento. E aí a gente tem que pensar por que isso está acontecendo,
né? Será que a gente está se alimentando corretamente? Como é que está o consumo de vocês? Como é que tá essa dieta? Vocês procuraram um profissional, né, consultar com um nutricionista? Ou vocês estão seguindo a dieta de um amigo ou de um blogueiro aí, né, os digital influencers, que aí adoram dar dicas sem saber o que estão falando, e aí vocês estão seguindo essas dicas que não servem em nada para vocês. Pessoal, a dieta ela tem que ser calculada, ela tem que ser personalizada, é individual. Cada corpo tem uma necessidade diferente. Vocês têm que fazer algo direcionado para o corpo de vocês, para o metabolismo de vocês. A gente resolveu o problema do Gustavo. Ele estava sentindo essa fome porque o consumo alimentar dele durante o dia não estava adequado. Ele estava consumindo excesso de alimento, mas alimentos errados, em horários errados. Então a gente organizou tudo isso aí. Mais uma vez, organização é a palavra-chave. Sem organização a gente não vai conseguir atingir qualquer objetivo que seja. Uma coisa importante, tem muita gente que acha que não deve comer de noite, que comer de noite engorda. Pessoal, assim, ó, não adianta ter esse pensamento e aí passar o dia comendo um monte de coisa errada, em grande quantidade, e chegar de noite e achar que não vai querer comer ou que se jantar vai engordar. Isso aí tudo é bobagem, não vai por esse caminho. Muitos dos meus pacientes que eu ajudei a emagrecer, eles conseguiram perder peso comendo bem, mas comendo o dia inteiro, só que nas quantidades que foram calculadas para o metabolismo deles. E eles emagreceram jantando, pessoal. Tá? Essa história de que jantar engorda, isso é besteira. O nosso corpo ele precisa receber alimento de qualidade em diversos momentos do dia. Um tempo atrás aí surgiu um mito de que comer comida de noite faz ganhar peso, a gente vai engordar se comer comida de noite. Aí o pessoal passou a fazer lanche e aí sim começou a engordar. Por quê? Porque o lanche ele tem muita caloria, mas ele não alimenta. Um prato de comida alimenta muito mais do que um lanchinho. Então isso é um conceito, né, que surgiu, que eu estou tentando desmistificar. A gente vai ter um vídeo aí sobre mitos, então esse é um deles. E eu quero mostrar que se vocês consumirem de noite na janta um prato de comida, vocês vão ter uma possibilidade muito maior de perder peso do que se estiver consumindo um lanche. Tá? Então, o emagrecimento ele é um todo, ele envolve um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, uma janta, ou mais refeições, mas tudo de maneira calculada para o organismo de cada um de vocês. Então, se vocês estão acordando de madrugada com fome, isso é um claro sinal de que algo está errado, tem que investigar a causa, tem que saber por que isso está acontecendo, será que está comendo pouco durante o dia, e aí esse déficit de fome está se acumulando, ou é porque vocês não estão comendo de noite? Não sei, a gente vai ter que descobrir. De que maneira? Conversando aí com o seu nutricionista, fazendo uma investigação, uma avaliação nutricional, como é que está o consumo de vocês, e aí então vocês vão conseguir descobrir a causa e poder tratar isso, né? Resolver esse problema. Tá? Então, sugiro que se estão acordando de madrugada com fome, procurem ajuda, porque isso está errado, isso não pode acontecer. O ideal é que a gente tenha uma boa noite de sono para que o nosso corpo consiga se recuperar e a gente acorde no outro dia bem disposto, com alegria, com energia, para ter um bom dia de trabalho. Então, o vídeo de hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo. Até mais, tchau!